O céu de São Paulo estava cinzento naquela segunda-feira, mas não por causa das nuvens. Era a poluição que cobria a cidade como um manto sufocante. Susana Ferreira observava a paisagem pela janela do seu apartamento no 10º andar. Uma xícara de café esfriando entre seus dedos. Aos 35 anos, ela havia construído uma carreira sólida como repórter investigativa, especializando-se em crimes violentos, serial killers, desaparecimentos misteriosos. Seu último trabalho, uma série sobre um assassino em série que aterrorizava a periferia, havia rendido prêmios e reconhecimento nacional. Por isso, quando seu editor-chefe, Marcelo, a convocou para uma reunião naquela manhã, Susana esperava outra investigação que fizesse seu sangue ferver de adrenalina. Em vez disso, recebeu um envelope pardo com documentos sobre corrupção política em uma cidadezinha perdida no interior do Mato Grosso do Sul. Você está brincando comigo, Marcelo? Susana havia jogado o envelope de volta na mesa, seus olhos castanhos brilhando de indignação. Corrupção política? Esquema de licitação? Isso é trabalho para a equipe de política, não para mim. Marcelo suspirou, tirando os óculos e massageando a ponte do nariz. Susana, não é só sobre licitação. Há denúncias de que o prefeito dessa cidade, Vale do Silêncio, está envolvido em algo muito maior. Desaparecimento de verbas federais, intimidação de testemunhas, até rumores de ligação com o crime organizado. Preciso de alguém com seu faro. Mande o Roberto, ou a Júlia. Eles adoram esse tipo de coisa. Susana cruzou os braços, teimosa. Susana... A voz de Marcelo ficou mais séria. Você está queimada aqui. Desde aquela matéria sobre o delegado corrupto, você tem 3 processos nas costas e metade da Polícia Civil te odiando. Precisa sair de circulação por um tempo. E esse caso pode ser maior do que parece. Foi assim que Susana se viu. 3 dias depois, dirigindo por uma estrada de terra vermelha, cercada por plantações intermináveis e um horizonte que parecia não ter fim. O GPS do celular havia parado de funcionar há quilômetros. E ela dependia agora das placas enferrujadas e das instruções escritas à mão que havia recebido do único contato que tinha na cidade. Uma funcionária da prefeitura que havia feito a denúncia anônima. Vale do Silêncio fazia jus ao nome. Quando Susana finalmente avistou as primeiras casas, o sol já começava a se pôr, tingindo tudo de laranja e vermelho. Era uma cidade pequena, com menos de 10.000 habitantes, segundo as informações que ela tinha. As ruas principais eram pavimentadas, mas as laterais ainda eram de terra batida. Havia uma igreja de arquitetura colonial no centro da praça, cercada por algumas lojas antigas e um mercadinho. Susana estacionou seu carro em frente à única pousada da cidade. Um sobrado pintado de amarelo desbotado com uma placa que dizia Pousada Flor do Campo. Uma senhora de cabelos grisalhos e avental florido apareceu na porta, sorrindo com simpatia. A senhorita deve ser a repórter de São Paulo. Dona Marta me avisou que viria. Sou Glorinha, dona da pousada. Entre, entre! O quarto era simples, mas limpo, com uma cama de ferro, um guarda-roupa antigo e uma janela que dava para a rua principal. Susana deixou sua mala sobre a cama e olhou pela janela. A cidade já estava quase deserta, apenas algumas pessoas caminhando apressadas para suas casas. Havia algo no ar, uma tensão que ela reconhecia de outras investigações em cidades pequenas, onde segredos eram guardados a 7 chaves e estranhos não eram bem-vindos. Naquela noite, Susana jantou sozinha no pequeno restaurante anexo à pousada. O cardápio era limitado. Frango caipira, arroz, feijão, mandioca frita. Enquanto comia, ela revisava mentalmente o que sabia. O prefeito, Lindomar Tavares, estava em seu 3º mandato consecutivo. As denúncias falavam de superfaturamento em obras públicas, desvio de merenda escolar, intimidação de adversários políticos. Nada muito original, mas aparentemente bem organizado. Seu contato, Marta, havia marcado um encontro para o dia seguinte no mercado municipal, às 10 da manhã. Susana teria que ser discreta. Em cidades pequenas, todo mundo conhecia todo mundo, e um estranho fazendo perguntas chamava a atenção rapidamente. Na manhã seguinte, Susana acordou com o som de galos cantando e o cheiro de café coado. Glorinha havia preparado um café da manhã reforçado. Pão caseiro, queijo, geleia de frutas do quintal, bolo de fubá. Susana comeu depressa, ansiosa para começar o trabalho. Às 9h30, ela já estava caminhando pelas ruas de Vale do Silêncio, com uma câmera discreta na bolsa e um gravador no bolso. O mercado municipal era um prédio antigo, com paredes descascadas e um letreiro desbotado.
Dentro, barracas vendiam frutas, verduras, queijos, artesanato local. Susana fingiu interesse em um queijo Minas enquanto observava ao redor, procurando por Marta. Foi quando ela a viu. Não era Marta. Pelo menos Susana não achava que fosse. Era uma jovem de no máximo 20 anos. Cabelos castanhos claros ondulados caindo sobre os ombros. Pele bronzeada pelo sol, usando jeans desgastados e uma camiseta branca simples. Mas não era a aparência que havia capturado a atenção de Susana. Era a forma como a jovem se movia, confiante, destemida, com os olhos verdes atentos a tudo ao redor, como se estivesse sempre calculando, sempre observando. A jovem estava em uma barraca de frutas, discutindo o preço das mangas com a vendedora, mas seus olhos continuavam percorrendo o mercado. Por um segundo, seu olhar encontrou o de Susana, e algo passou entre elas. Uma centelha de reconhecimento. Curiosidade, talvez desafio. Susana forçou-se a desviar o olhar, procurando novamente por Marta. Alguns minutos depois, uma mulher de meia-idade, magra, com cabelos presos em um coque apertado, aproximou-se dela. "Você é a repórter?" sussurrou ela, fingindo examinar os queijos ao lado de Susana. "Sou. Você é Marta?" "Sim, não podemos conversar aqui." Muitos olhos. "Vá até a igreja às 14 horas. Entre pela porta lateral. A que dá para o jardim. Estarei lá." Marta se afastou rapidamente, comprando algumas frutas antes de desaparecer entre as pessoas. Susana respirou fundo. O jogo havia começado. Ela voltou para a pousada, revisou suas anotações e preparou as perguntas que faria a Marta. Às 13h45, começou a caminhar em direção à igreja. O sol estava inclemente, e poucas pessoas circulavam pelas ruas naquele horário. A igreja era ainda mais bonita de perto, com seus detalhes em madeira entalhada e vitrais coloridos. Susana contornou o prédio encontrando o jardim lateral, um pequeno espaço com bancos de pedra, roseiras e uma estátua de São Francisco de Assis. A porta lateral estava entreaberta. Ela entrou, deixando que seus olhos se acostumassem à penumbra. O interior da igreja era fresco e silencioso, com o cheiro característico de incenso e madeira antiga. Não havia sinal de Marta. Susana caminhou entre os bancos, seus passos ecoando no espaço vazio. Estava prestes a verificar a sacristia quando ouviu um som atrás dela. Virou-se rapidamente. Não era Marta. Era a jovem do mercado. Ela estava encostada em uma coluna, braços cruzados, um sorriso enigmático nos lábios. De perto, Susana percebeu que ela era ainda mais bonita. Olhos verdes penetrantes, lábios cheios, uma confiança no olhar que contrastava com sua idade aparente. "Você não é daqui", disse a jovem, sem rodeios. Sua voz era suave, mas havia uma firmeza nela. "E não está aqui para rezar." Susana manteve a compostura. "E você está me seguindo?" A jovem deu de ombros, se afastando da coluna e caminhando em direção a Susana. Em uma cidade desse tamanho, qualquer rosto novo chama a atenção. Especialmente quando esse rosto fica observando todo mundo como se estivesse procurando algo. "Talvez eu esteja, mas não vejo como isso seja problema seu." "Ah, mas é." A jovem parou a poucos passos de Susana, seus olhos estudando cada detalhe do rosto dela. "Você está procurando por Marta, não está?" O coração de Susana acelerou, mas ela não deixou transparecer. "Não sei do que está falando. Eu sou Bettina, sobrinha de Marta." A jovem estendeu a mão, confiante. "E se você está aqui para investigar a corrupção do prefeito, vai precisar de mais do que algumas conversas secretas. Vai precisar de alguém que conheça os segredos dessa cidade." Susana hesitou antes de apertar a mão de Bettina. Seu toque era firme, quente. "Por que você me ajudaria?" "Porque eu tenho meus próprios motivos para querer ver Lindomar cair." Os olhos de Bettina brilharam com uma intensidade que fez Susana engolir em seco. "E por que eu vi a forma como você olhou para mim no mercado? Você não é só uma repórter em busca de uma matéria. Você é alguém que reconhece outra pessoa que não se encaixa nos padrões dessa cidade." Havia desafio naquelas palavras, mas também uma vulnerabilidade escondida. Susana sentiu algo se mover dentro de si. Algo que não sentia há muito tempo. Interesse, curiosidade e talvez uma atração perigosa. "Onde está Marta?" Susana perguntou, tentando recuperar o controle da situação. "Ela não vai vir. Teve que ir para o hospital cuidar da mãe, que passou mal de repente." Bettina inclinou a cabeça. "Mas eu tenho tudo o que você precisa. Documentos, testemunhas, lugares para ir.
Só precisa confiar em mim. E por que eu confiaria em você? Nem te conheço. Bettina sorriu. Um sorriso que era parte desafio, parte promessa. Porque você não tem escolha. E porque, no fundo, você já sabe que vai aceitar. Susana percebeu que Bettina estava certa. Havia algo naquela jovem. Uma mistura de coragem e mistério, que a intrigava profundamente. Contra todos os seus instintos profissionais, ela se ouviu dizendo: Está bem, me mostre o que você tem. O sorriso de Bettina se alargou. Ótimo, mas não aqui. Vamos para um lugar onde possamos conversar com calma. E onde eu possa te mostrar que Vale do Silêncio tem muito mais segredos do que você imagina. Quando saíram juntas da igreja, com o sol da tarde iluminando seus rostos, Susana não tinha ideia de que aquele encontro seria o começo de algo que mudaria não apenas sua investigação, mas toda a sua vida. Bettina conduziu Susana por ruas estreitas e vielas pouco movimentadas, longe do centro da cidade. Elas caminharam em silêncio, apenas o som de seus passos sobre o chão de terra e o canto distante de cigarras preenchendo o ar. Susana observava a jovem à sua frente. A forma como ela se movia com confiança absoluta, como se conhecesse cada pedra, cada curva daquele lugar. Para onde estamos indo? Susana finalmente perguntou, sua voz quebrando o silêncio. Para um lugar seguro, longe de olhos curiosos. Bettina olhou por cima do ombro, seus olhos verdes encontrando os de Susana por um momento, que pareceu durar mais do que deveria. Confie em mim. 10 minutos depois, elas chegaram a uma pequena casa na beira de um rio que cortava a cidade. Era uma construção simples, de madeira pintada de azul claro, com uma varanda onde roupas coloridas balançavam no varal. O jardim ao redor estava repleto de flores silvestres e um cachorro vira-lata dormia preguiçosamente à sombra de uma mangueira. É aqui que eu moro, Bettina explicou, abrindo o portão de madeira. Com minha avó, mas ela foi visitar uma amiga na cidade vizinha e só volta amanhã. Temos privacidade. Susana seguiu Bettina para dentro da casa. O interior era aconchegante, com móveis simples, mas bem cuidados, fotografias nas paredes, cortinas de crochê nas janelas. Havia um cheiro gostoso de bolo recém-assado vindo da cozinha. Quer algo para beber? Água, suco, café? Bettina perguntou, jogando suas chaves sobre uma mesinha. Água está bom. Enquanto Bettina ia até a cozinha, Susana observou as fotografias na parede. Havia várias de uma mulher idosa, provavelmente a avó de Bettina, e algumas de Bettina criança, sempre sorrindo. Mas o que chamou sua atenção foi uma foto mais recente. Bettina ao lado de outra jovem, ambas vestindo o uniforme de escola, abraçadas e sorrindo para a câmera. Havia algo na forma como Bettina olhava para a outra garota na foto. Uma ternura, uma proximidade que ia além da amizade. Essa era Camila, disse Bettina, voltando da cozinha com 2 copos de água gelada. Seu tom de voz havia mudado, ficando mais sombrio. Minha amiga. Susana pegou o copo, percebendo a hesitação na voz de Bettina. Era. Bettina sentou-se no sofá, fazendo sinal para que Susana se sentasse também. Ela foi embora há 1 ano. A família dela teve que sair de Vale do Silêncio às pressas. O pai dela, que era contador da prefeitura, descobriu irregularidades nas contas e ameaçou denunciar. 3 dias depois, a casa deles foi incendiada no meio da noite. Eles perderam tudo e tiveram que fugir. Nunca mais tive notícias dela. Havia dor nos olhos de Bettina, uma mágoa profunda que ela tentava esconder por trás de sua bravata. Susana sentiu um aperto no peito. Lamento muito, ela disse, sinceramente. É por isso que eu quero ajudá-la. Bettina continuou, sua voz ganhando força novamente. Lindomar destruiu muitas vidas nessa cidade. A de Camila foi apenas uma delas. Se você conseguir expor o que ele fez, talvez as pessoas finalmente tenham coragem de enfrentá-lo. Susana colocou seu copo sobre a mesa e se inclinou para a frente. Me conte tudo o que você sabe. Durante a hora seguinte, Bettina falou. Contou sobre o esquema de superfaturamento de obras, onde empresas fantasmas eram contratadas para serviços que nunca eram realizados. Sobre como Lindomar intimidava adversários políticos, usando a polícia local como sua força pessoal. Sobre o desvio de verbas da saúde e educação, deixando o hospital sem equipamentos e escolas sem materiais básicos. Minha tia Marta trabalha na secretaria da prefeitura há 15 anos, Bettina explicou. Ela teve acesso a muitos documentos comprometedores,
Fez cópias de tudo e guardou em um lugar seguro. Mas ela está com medo. Lindomar tem olhos em todo lugar. Por isso ela não quis vir hoje. E você? Não tem medo? Susana perguntou, estudando o rosto de Bettina. Tenho, Bettina admitiu. Mas havia desafio em seus olhos. Mas o medo não pode me paralisar. Se ficarmos em silêncio, nada muda. E eu não vou deixar que mais pessoas sejam destruídas por causa da ganância desse homem. Susana sentiu um misto de admiração e preocupação. Bettina era jovem, apaixonada, corajosa, mas também imprudente. Você sabe que isso é perigoso, não sabe? Se Lindomar descobrir que você está me ajudando, ele não vai descobrir. Sou boa em guardar segredos. Bettina se levantou, caminhando até uma estante e pegando uma caixa de sapatos velha. Aqui está tudo o que você precisa para começar. Susana abriu a caixa. Dentro havia documentos, planilhas, fotos, pendrives. Era uma mina de ouro. Ela passou os dedos sobre os papéis, sentindo a adrenalina familiar de uma investigação começar a correr em suas veias. Isso é incrível. Como você conseguiu tudo isso? Tenho minhas fontes. Bettina respondeu com um sorriso enigmático. E sei como ser invisível quando preciso. Susana olhou para Bettina, realmente a vendo pela primeira vez. Havia muito mais naquela jovem do que aparentava. Inteligência, astúcia, coragem. E algo mais. Uma intensidade. Uma chama interior que atraía Susana como um ímã. Por que você está fazendo isso? Susana perguntou, sua voz mais suave. Não me diga que é só por causa de Camila. Há algo mais. Bettina desviou o olhar, caminhando até a janela. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de rosa e laranja. Porque eu estou cansada de fingir. Cansada de esconder quem eu sou em uma cidade onde ser diferente é um pecado. Cansada de ver pessoas que amo serem destruídas porque ousaram ser honestas. Ela se virou para Susana e havia lágrimas em seus olhos, mas também determinação. Camila e eu éramos mais que amigas. Éramos namoradas. E tínhamos que esconder isso de todo mundo. Porque aqui, em Vale do Silêncio, isso não é aceito. Quando ela foi embora, foi como se uma parte de mim tivesse ido com ela. Susana se levantou, caminhando até Bettina. Sem pensar, ela estendeu a mão e tocou suavemente o braço da jovem. Eu entendo. Sei como é ter que esconder quem você é. Bettina olhou para ela surpresa. Você também? Susana assentiu. Passei anos da minha vida tentando me encaixar em moldes que não eram meus. Relacionamentos vazios com homens porque era o que se esperava de mim. Foi só quando cheguei aos 30 que finalmente tive coragem de assumir quem eu realmente era. Havia uma conexão se formando entre elas, algo que ia além das palavras. Bettina deu um passo à frente, diminuindo a distância entre elas. E você se arrepende? Bettina perguntou, sua voz quase um sussurro. Nunca. Susana respondeu, sentindo seu coração acelerar. Foi a melhor decisão que já tomei. O ar entre elas estava carregado de eletricidade. Susana podia sentir o calor do corpo de Bettina, ver as pequenas sardas em seu nariz, o brilho em seus olhos verdes. Seria tão fácil fechar a distância, tocar aqueles lábios que pareciam tão convidativos. Mas Susana recuou. Não. Ela estava ali a trabalho. Bettina era sua fonte, sua parceira na investigação. Envolver-se romanticamente seria cruzar uma linha perigosa. Além disso, havia a diferença de idade. 16 anos. Bettina era jovem, vulnerável, ainda lidando com a perda de seu primeiro amor. Seria errado aproveitar-se disso. Devíamos focar na investigação, Susana disse, afastando-se e voltando para a mesa onde a caixa estava. Sua voz soou mais fria do que pretendia. Ela viu a decepção passar pelos olhos de Bettina, mas a jovem rapidamente recompôs sua máscara de confiança. Claro, você tem razão. O resto da noite foi passado revisando documentos, fazendo anotações, traçando um plano de ação. Bettina se mostrou surpreendentemente perspicaz, apontando conexões que Susana não havia notado, sugerindo possíveis testemunhas, lugares para investigar. Amanhã tem uma reunião da Câmara Municipal, Bettina disse. Lindomar vai estar lá. Seria uma boa oportunidade para você observá-lo de perto, ver como ele age. Estarei lá, Susana confirmou, guardando seus pertences na bolsa. E você? Eu também. Vou como assistente da minha tia, que volta amanhã de manhã. Ninguém vai estranhar. Quando Susana se levantou para ir embora, já eram quase 9 da noite. Bettina a acompanhou até a porta. Susana, Bettina chamou,
quando a repórter já estava no portão. Obrigada por me entender. Por não me julgar. Susana se virou, vendo a vulnerabilidade no rosto de Bettina. Não há nada em você que precise ser julgado. Você é corajosa, inteligente e... especial. O sorriso que Bettina deu fez o coração de Susana dar um salto. Você também. Susana caminhou de volta para a pousada sob um céu estrelado, sua mente um turbilhão de pensamentos. A investigação estava começando a tomar forma, mas havia algo mais ocupando seus pensamentos. O rosto de Bettina, seu sorriso, a forma como ela havia olhado para Susana naquele momento na sala. Foco, Susana, ela murmurou para si mesma. Você está aqui para trabalhar, não para se envolver. Mas mesmo enquanto dizia isso, ela sabia que seria mais difícil do que pensava manter distância de Bettina. Havia algo naquela jovem que a atraía de uma forma que não sentia há anos. Uma conexão, uma química que era impossível de ignorar. Na manhã seguinte, Susana acordou cedo e passou as primeiras horas do dia organizando o material que Bettina havia lhe dado. Havia documentos suficientes para começar a construir um caso sólido contra Lindomar, mas ela precisava de mais. Testemunhas dispostas a falar, provas concretas de transações ilegais, conexões com o crime organizado. Às 10 horas, ela se dirigiu à Câmara Municipal. O prédio era antigo, mas bem conservado, com colunas de mármore e um brasão da cidade entalhado sobre a porta principal. Havia um grupo de pessoas na entrada. Funcionários, vereadores, alguns cidadãos. Susana viu Bettina parada ao lado de uma mulher de meia idade que devia ser Marta. Bettina estava vestida de forma mais formal hoje, uma calça social preta e uma blusa branca, cabelos presos em um rabo de cavalo. Ela pareceu perceber Susana, ao mesmo tempo, e seus olhos se encontraram por um breve segundo antes de Bettina desviar o olhar, mantendo a discrição. A reunião começou meia hora depois. Susana sentou-se no fundo do salão, observando tudo com atenção. Os vereadores discutiam questões municipais. Aprovação de projetos de lei, discussões sobre orçamento, reclamações de cidadãos. E no centro de tudo estava Lindomar Tavares. Ele era um homem de 50 e poucos anos, alto, com cabelos grisalhos penteados para trás, usando um terno caro. Tinha uma presença imponente, falava com autoridade, mas havia algo em seus olhos, uma frieza, uma crueldade mal disfarçada, que fez Susana sentir um calafrio. Durante a reunião, um cidadão levantou a questão das obras inacabadas na escola municipal. Lindomar respondeu com naturalidade, dizendo que havia problemas com a empreiteira e que tudo seria resolvido em breve. Mas Susana viu a forma como ele olhou para o homem que havia feito a pergunta. Um olhar de aviso, de ameaça velada. A reunião terminou 2 horas depois. Susana saiu rapidamente, não querendo chamar atenção. Do lado de fora, ela esperou em um café próximo, fingindo ler um jornal enquanto observava o movimento. 20 minutos depois, Bettina apareceu. Ela se sentou na mesa ao lado da de Susana, pedindo um café. Sem olhar para a repórter, ela sussurrou. Viu como ele age? Como todos têm medo dele? Vi. Susana respondeu igualmente baixo. Precisamos descobrir onde estão os registros financeiros originais. Os documentos que você me deu são cópias, mas precisamos dos originais para ter provas concretas. Eles estão no cofre da prefeitura, mas é praticamente impossível ter acesso. Praticamente não é totalmente impossível. Bettina finalmente olhou para Susana, surpresa. Você não está pensando em... Vamos conversar melhor. Não aqui. Susana se levantou, deixando dinheiro sobre a mesa. Nos encontre à noite no mesmo lugar de ontem. Quando Susana saiu do café, ela não percebeu os olhos que a observavam de um carro escuro estacionado do outro lado da rua. Alguém havia notado suas conversas sussurradas com Bettina. E em Vale do Silêncio, segredos nunca permaneciam escondidos por muito tempo. A noite havia caído sobre Vale do Silêncio quando Susana chegou novamente à casa de Bettina. Desta vez, a avó da jovem estava em casa, uma senhora pequena e enérgica chamada Dona Aurora, que insistiu que Susana ficasse para o jantar. Qualquer amiga da minha netinha é bem-vinda aqui, disse ela, servindo generosas porções de arroz carreteiro e farofa. Bettina não traz muitas pessoas aqui. Fico feliz em ver que ela está fazendo novas amizades.
Suzana e Bettina trocaram olhares rápidos. Se Dona Aurora soubesse a verdadeira natureza de sua amizade, provavelmente não seria tão receptiva. Durante o jantar, a conversa foi leve. Dona Aurora contou histórias sobre a juventude de Bettina, sobre a cidade, sobre receitas de família. Suzana achou-se genuinamente apreciando a companhia da senhora, sua simplicidade e calor humano. Depois do jantar, Bettina sugeriu que fossem até a varanda dos fundos, alegando que queria mostrar a Suzana as estrelas, que eram mais visíveis longe das luzes da cidade. Dona Aurora sorriu, satisfeita, e foi assistir sua novela. A varanda dos fundos dava para o rio. O som da água corrente era relaxante, e o céu estava realmente espetacular. Milhares de estrelas pontilhavam o negro infinito. A Via Láctea claramente visível. Nunca vi tantas estrelas assim, Suzana admitiu, apoiando-se na grade de madeira. Em São Paulo, a poluição luminosa não deixa ver quase nada. É uma das poucas coisas boas de viver aqui, Bettina disse, ficando ao lado dela. Quando as coisas ficam difíceis, eu venho aqui e olho para o céu. Me lembra de que há um mundo inteiro lá fora, esperando. Você quer sair daqui? Suzana perguntou, virando-se para olhar Bettina. Mais do que tudo, quero ir para a universidade, conhecer lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes. Pessoas que não me julguem por quem eu sou. Bettina suspirou. Mas minha avó é idosa. Ela precisa de mim. E eu não tenho coragem de deixá-la sozinha. Havia um peso naquelas palavras. O fardo de responsabilidades que Bettina carregava. Suzana sentiu uma onda de ternura pela jovem. Sobre o que você mencionou hoje. Bettina mudou de assunto, baixando a voz. Você estava falando sério? Sobre tentar acessar o cofre da prefeitura? Estava. Mas não da forma que você está pensando. Não vamos arrombar nada. Suzana sorriu. Tenho uma fonte na Polícia Civil de Campo Grande que pode conseguir um mandado de busca e apreensão. Mas para isso, preciso de provas suficientes para convencer um juiz. Os documentos que você me deu são um bom começo, mas preciso de mais. Como testemunhas? Bettina perguntou. Exatamente. Pessoas dispostas a falar sobre o que presenciaram. O pai de Camila seria perfeito, mas ele está longe. Tem mais alguém? Bettina pensou por um momento. Tem o seu João. Ele era dono de uma construtora local e foi contratado para algumas obras. Mas quando se recusou a participar do esquema de superfaturamento, perdeu todos os contratos e quase faliu. Ele está amargurado, mas não sei se teria coragem de falar. Vale a pena tentar, Suzana disse. Você pode me apresentar a ele? Posso, mas temos que ter cuidado. Lindomar tem informantes por toda parte. Se ele descobrir que estamos investigando, eu sei ser discreta. É o meu trabalho. Bettina se virou completamente para Suzana, apoiando-se também na grade. Estavam tão próximas agora que Suzana podia sentir o calor do corpo de Bettina, ver o brilho da lua refletido em seus olhos verdes. Suzana. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você se afastou de mim ontem, quando estávamos perto? A pergunta pegou Suzana desprevenida. Ela havia esperado que Bettina não mencionasse aquele momento. Bettina, eu... Não minta pra mim. Por favor. Já tive mentiras suficientes na minha vida. Suzana suspirou, passando a mão pelos cabelos. Porque seria errado. Você é minha fonte. Estamos trabalhando juntas. Além disso, você tem 19 anos, Bettina. Eu tenho 35. É uma diferença grande. E daí? Bettina deu um passo à frente, diminuindo ainda mais a distância entre elas. Eu não sou uma criança, Suzana. Sei o que quero. E sei o que sinto. Você perdeu Camila há pouco tempo. Está vulnerável, procurando conforto. Não me diga o que eu estou sentindo. A voz de Bettina saiu mais alta do que pretendia, e ela imediatamente olhou para trás, verificando se Dona Aurora havia ouvido. Quando não houve reação da casa, ela continuou, mais baixo, mas não menos intensa. Sim, eu amei Camila. E sim, dói que ela tenha ido embora. Mas isso não significa que o que estou sentindo por você não é real. O coração de Suzana estava acelerado. Bettina, você mal me conhece. Eu te conheço o suficiente. Vi a forma como você olha para mim. Vi a forma como suas mãos tremeram quando me tocou ontem. Você também sente isso, não sente? Essa conexão entre nós? Suzana queria negar, mas não conseguiu. Seria uma mentira, e Bettina havia pedido que ela não mentisse. Sim, eu sinto. Mas isso não significa que devemos agir baseadas nisso. Temos uma investigação para conduzir. Não podemos nos distrair. Ou talvez... Bettina disse, sua voz ficando mais suave.
Talvez a gente possa ter as duas coisas. A investigação e... isso. Ela levantou a mão, tocando suavemente o rosto de Susana. O toque foi elétrico, fazendo cada terminação nervosa de Susana ganhar vida. Ela deveria se afastar. Deveria manter a distância profissional, mas não conseguiu. Em vez disso, encontrou-se inclinando-se para o toque, seus olhos se fechando por um momento. Bettina... Sua voz saiu fraca, sem convicção. Me diga para parar, Bettina sussurrou, aproximando-se ainda mais. E eu paro, mas Susana não disse. E quando os lábios de Bettina tocaram os seus, suaves e hesitantes no início, ela não recuou. Em vez disso, respondeu ao beijo. Uma de suas mãos subindo para tocar os cabelos de Bettina, aprofundando o contato. O beijo começou gentil, exploratório, mas rapidamente ganhou intensidade. Bettina pressionou Susana contra a grade da varanda, seus corpos se encaixando perfeitamente. Susana sentiu as mãos de Bettina em sua cintura, firmes e quentes, e um gemido baixo escapou de seus lábios. Foi esse som que a trouxe de volta à realidade. Ela se afastou, ofegante, colocando as mãos sobre os ombros de Bettina para criar distância entre elas. Espera. Espera. Não podemos fazer isso aqui. Sua avó. Bettina também estava ofegante, seus lábios inchados do beijo, olhos escurecidos de desejo. Você tem razão. Desculpa, eu... Não se desculpe. Susana tocou suavemente o rosto de Bettina. Não se arrependa disso, mas precisamos ter cuidado, em todos os sentidos. Bettina assentiu, tentando recuperar a compostura. Devíamos voltar para dentro. Elas voltaram para a sala, onde Dona Aurora continuava absorta em sua novela. Susana se despediu pouco depois, alegando que tinha trabalho a fazer. Bettina a acompanhou até o portão. Amanhã, Susana disse. Vamos falar com seu João. Você pode marcar algo? Posso. Te mando mensagem com o horário e lugar. Houve um momento de hesitação, ambas querendo se aproximar novamente, mas conscientes de que estavam em um espaço aberto, onde qualquer um poderia ver. Finalmente, Bettina apenas acenou e voltou para dentro. Susana caminhou de volta para a pousada, sua mente um turbilhão. Ela havia cruzado uma linha que prometera a si mesma não cruzar, beijar a Bettina, e o pior, ou melhor, dependendo do ponto de vista, era que ela queria fazer isso de novo. Queria sentir aqueles lábios, aquele corpo contra o seu, queria explorar aquela conexão que existia entre elas. Mas também sabia que isso complicava tudo. Relacionamentos pessoais em investigações sempre complicavam, nublavam o julgamento, criavam conflitos de interesse. E se algo desse errado? Se Bettina se machucasse por causa dela? Susana chegou ao seu quarto e se jogou na cama, olhando para o teto. O que você está fazendo, Susana? Murmurou para si mesma, mas não tinha resposta. No dia seguinte, Bettina mandou uma mensagem. Seu João concordou em conversar. Hoje às 16 horas, na oficina mecânica dele, na saída da cidade. Vá sozinha, ele está assustado. Susana chegou à oficina no horário marcado. Era um lugar simples, com algumas ferramentas espalhadas, carros velhos em diversos estágios de desmontagem. Seu João era um homem de uns 60 anos, magro, com mãos calejadas e um olhar cansado. A senhorita é a repórter? Ele perguntou, limpando as mãos em um pano sujo de graxa. Sou. Obrigada por concordar em falar comigo, seu João. Ele olhou ao redor, nervoso. Não tenho muito tempo. Se alguém me ver falando com você... Entendo. Vou direto ao ponto. Bettina me disse que o senhor foi prejudicado pelo esquema de corrupção da prefeitura. Pode me contar o que aconteceu? Durante a próxima meia hora, seu João contou sua história. Como havia sido contratado para construir uma ponte, mas quando recusou-se a inflar o orçamento para permitir o superfaturamento, seu contrato foi cancelado. Como depois disso, misteriosamente, nenhuma obra municipal foi mais concedida a ele. Como sua empresa que existia há 30 anos quase faliu, e ele teve que demitir todos os funcionários. Tenho documentos? Susana perguntou. Contratos, orçamentos, qualquer coisa que prove o que está dizendo? Tenho. Guardei tudo. Ele foi até um armário enferrujado e tirou uma pasta de dentro. Está tudo aqui, mas eu não vou testemunhar publicamente. Tenho medo do que podem fazer comigo, com minha família. Não precisa testemunhar publicamente. Não ainda. Mas se a investigação avançar, se conseguirmos proteção adequada, o senhor estaria disposto? Seu João hesitou, mas finalmente assentiu. Se tiver garantias de que estarei seguro, sim.
Esse homem destruiu minha vida. Merece pagar pelo que fez. Suzana saiu da oficina com a pasta de documentos, sentindo-se energizada. As peças estavam começando a se encaixar. Tinha documentos, tinha testemunhas dispostas a falar com proteção adequada. Estava na hora de contatar sua fonte na polícia e começar a formalizar a investigação. Mas quando estava voltando para o carro, ela sentiu que estava sendo observada. Olhou ao redor, mas não viu ninguém. Mesmo assim, um frio percorreu sua espinha. Apressou-se a entrar no carro e dirigir de volta para a cidade. Naquela noite, Suzana estava em seu quarto na pousada, organizando os novos documentos e fazendo anotações, quando seu celular tocou. Era Bettina. Suzana, preciso te ver. Agora. Havia urgência na voz de Bettina. O que aconteceu? Não posso falar pelo telefone. Pode vir até aqui? Minha avó já dormiu. Meia hora depois, Suzana estava novamente na casa de Bettina. A jovem a esperava na varanda, visivelmente agitada. O que foi? Suzana perguntou preocupada. Minha tia me ligou. Ela disse que alguém na prefeitura estava fazendo perguntas sobre você. Queriam saber o que você estava fazendo na cidade. Com quem você estava falando. Suzana, eles sabem que você está investigando. O coração de Suzana afundou. Como descobriram? Não sei. Mas minha tia disse que você precisa ter cuidado. Lindomar não vai deixar que uma investigação o derrube sem lutar. Suzana passou a mão pelos cabelos, pensando rapidamente. Está bem. Vou acelerar as coisas. Vou contatar minha fonte amanhã mesmo e ver se conseguimos agilizar o mandado. Quanto menos tempo eu ficar aqui, melhor. E depois? Bettina perguntou, sua voz subitamente vulnerável. Depois que você conseguir o que precisa, você vai embora? A pergunta pegou Suzana desprevenida. Ela olhou para Bettina, vendo a insegurança em seus olhos, e percebeu que isso não era mais apenas sobre a investigação para nenhuma das duas. Bettina, eu... não sei. Minha vida é em São Paulo. Meu trabalho... Eu sei. Bettina se aproximou, pegando as mãos de Suzana entre as suas. Eu sei que isso não é simples, que é complicado, mas ontem, quando nos beijamos, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança, possibilidade. E eu não quero deixar isso ir embora sem ao menos tentar. Suzana sentiu seu coração apertar. Eu também senti, mas tenho medo, Bettina. Medo de te machucar. Medo de que isso seja só a adrenalina da investigação, a intensidade do momento, e quando tudo acabar... Então vamos descobrir. Bettina a interrompeu. Vamos ver até onde isso pode ir. Mas não me afaste. Não finja que não há nada entre nós só porque é mais fácil. Suzana olhou para aqueles olhos verdes, tão cheios de sinceridade e coragem, e soube que estava perdida. Ela não conseguiria se afastar de Bettina mesmo que quisesse. Está bem. Vamos tentar. Mas com cuidado. Um passo de cada vez. O sorriso que iluminou o rosto de Bettina valeu todos os medos de Suzana. A jovem se aproximou, beijando-a novamente, mas desta vez mais devagar, saboreando cada momento. Suzana respondeu, deixando-se perder na sensação, nas emoções que havia tentado reprimir. Elas se separaram eventualmente, ofegantes, encostando suas testas uma na outra. Fica comigo hoje, Bettina sussurrou. Só para dormir, eu só... não quero ficar sozinha. Não depois de saber que Lindomar está desconfiado. Suzana sabia que era arriscado, que se Dona Aurora descobrisse seria constrangedor, mas não conseguiu recusar. Está bem, mas vamos ser discretas. Elas entraram silenciosamente na casa, subindo as escadas que levavam ao quarto de Bettina no andar de cima. Era um quarto pequeno, mas aconchegante, com pôsteres de bandas nas paredes, livros empilhados em uma estante improvisada, uma cama de solteiro com lençóis floridos. Bettina trancou a porta e acendeu apenas um abajur, criando uma luz suave. Houve um momento de hesitação, ambas subitamente conscientes da intimidade da situação. Mas então Bettina estendeu a mão e Suzana a pegou. Elas se deitaram na cama, Bettina se aconchegando contra Suzana, sua cabeça repousando no ombro da repórter. Suzana passou os dedos pelos cabelos de Bettina, sentindo o perfume suave de seu shampoo, o calor de seu corpo. Me conta sobre São Paulo, Bettina pediu, sua voz sonolenta. Como é viver lá? Suzana sorriu na escuridão. É caótico, barulhento, sempre cheio. Mas também é vibrante, cheio de possibilidades. Você pode ser quem quiser ser lá, e ninguém se importa. Deve ser libertador. Mas também pode ser solitário. É fácil se perder no meio de tanta gente.
Você se sente solitária? Suzana pensou na pergunta. Às vezes, meu trabalho toma muito do meu tempo. E relacionamentos sempre foram complicados para mim. Nunca encontrei alguém que realmente entendesse, que aceitasse as partes mais difíceis de quem eu sou. Bettina se afastou um pouco para poder olhar para Suzana. E você acha que eu entendo? Acho que você tem potencial, Suzana disse com um sorriso. Você é corajosa, Bettina. Mais corajosa do que eu era na sua idade. Você sabe quem é e não tem medo de lutar pelo que acredita. Tenho medo sim, Bettina admitiu. Tenho medo o tempo todo. Medo de ser rejeitada, de ser julgada, de nunca poder viver minha vida plenamente. Mas decidi que não vou deixar o medo me controlar. A vida é curta demais para isso. Suzana sentiu uma onda de admiração e afeto pela jovem ao seu lado. Ela se inclinou, beijando suavemente a testa de Bettina. Você é incrível. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Elas ficaram assim, abraçadas, conversando em sussurros sobre suas vidas, seus sonhos, seus medos. Bettina falou sobre seu desejo de estudar jornalismo, de um dia poder contar histórias como Suzana fazia. Suzana falou sobre os casos que havia investigado, as pessoas que havia conhecido, as injustiças que havia exposto. Eventualmente, as conversas foram ficando mais espaçadas, as pausas mais longas, até que ambas adormeceram, entrelaçadas uma na outra. Suzana acordou algumas horas depois com o som do celular vibrando. Era uma mensagem de sua fonte na polícia. Conseguiu o juiz. Podemos falar amanhã sobre o mandado, mas precisa ser rápido, antes que a notícia vaze. Ela olhou para Bettina, ainda dormindo pacificamente ao seu lado, e soube que as coisas estavam prestes a ficar muito mais complicadas. A investigação estava avançando, mas com isso viria o perigo. E agora, ela não estava mais preocupada apenas consigo mesma. Tinha alguém para proteger. Suzana beijou suavemente a testa de Bettina e voltou a dormir, sabendo que nos próximos dias tudo mudaria. Suzana acordou com os primeiros raios de sol entrando pela janela do quarto de Bettina. Por um momento, desorientada, ela não conseguiu lembrar onde estava. Então, sentiu o calor do corpo de Bettina ao seu lado e tudo voltou. O beijo na varanda, a conversa íntima, a noite passada abraçadas. Bettina ainda dormia, seu rosto relaxado e jovem na luz da manhã. Suzana ficou observando-a por alguns minutos, memorizando cada detalhe. As sardas no nariz, a curva dos lábios, os cílios longos. Havia algo profundamente vulnerável em observar. Alguém dormindo, e Suzana sentiu seu peito apertar com uma mistura de ternura e medo. Cuidadosamente, para não acordar Bettina, Suzana se levantou da cama. Precisava voltar para a pousada antes que alguém notasse sua ausência. Mas quando estava prestes a abrir a porta, a voz de Bettina a deteve. Indo embora sem se despedir? Suzana se virou. Bettina estava apoiada no cotovelo, olhando para ela com um sorriso sonolento. Mesmo com os cabelos bagunçados e olhos inchados de sono, ela estava linda. Não queria te acordar. E preciso voltar antes que Dona Glorinha perceba que não dormi na pousada. Bettina se sentou na cama, puxando os joelhos contra o peito. Entendo. Quando vamos nos ver de novo? Hoje à tarde. Preciso ir até Campo Grande encontrar minha fonte. Se tudo der certo, teremos o mandado de busca e apreensão até o final do dia. Amanhã, no máximo. Suzana se aproximou da cama, acariciando o rosto de Bettina. Quando isso acontecer, as coisas vão ficar intensas. Lindomar não vai aceitar quieto. Eu sei, mas estamos juntas nisso, certo? Certo. Suzana se inclinou, beijando Bettina suavemente. Mas quero que você fique longe quando a polícia for até a prefeitura. Não quero que você se coloque em risco. Suzana, por favor, Bettina, faça isso por mim. Bettina suspirou, mas concordou. Está bem, mas me manda mensagem sobre como está tudo, sim? Prometo. Suzana saiu da casa de Bettina pela porta dos fundos, tomando cuidado para não ser vista. A cidade ainda estava despertando, apenas alguns comerciantes abrindo suas lojas, trabalhadores indo para os campos. Ela chegou à pousada sem incidentes, subindo rapidamente para seu quarto.
Depois de um banho rápido e troca de roupa, Susana pegou todos os documentos que havia coletado e os organizou em uma pasta. Às 9 horas, estava na estrada para Campo Grande, a capital do estado, onde sua fonte a esperava. Delegado Renato. Costa era um homem de 40 e poucos anos, alto, com uma postura militar e olhos atentos que não perdiam nenhum detalhe. Susana o conhecia há anos. Ele havia sido sua fonte em diversas investigações anteriores, sempre mantendo a integridade e o compromisso com a justiça, mesmo quando isso ia contra seus superiores. Eles se encontraram em um café discreto no centro da cidade. Susana colocou a pasta sobre a mesa, e Renato começou a revisar os documentos, seu rosto ficando cada vez mais sério. Isso é grande, Susana, ele disse finalmente. Se metade disso se confirmar, não é só o prefeito que vai cair. Vai levar meia dúzia de funcionários públicos junto. Por isso preciso desse mandado. Os documentos originais estão no cofre da prefeitura. Com eles, temos provas irrefutáveis. Renato assentiu. Conversei com o juiz esta manhã. Ele está disposto a assinar o mandado, mas quer garantias de que há base legal suficiente. Esses documentos ajudam, mas ele vai querer ouvir pelo menos uma testemunha. Tenho uma. João da Silva, ex-empresário local. Ele tem documentos que provam o esquema de superfaturamento. Ótimo. Vou precisar falar com ele. Gravação formal do depoimento. Pode arranjar isso? Posso. Mas tem que ser rápido. Lindomar já está desconfiado. Quanto mais tempo esperarmos, maior o risco. Entendido. Me passa o contato dele. Vou até Vale do Silêncio hoje mesmo, pego o depoimento e amanhã de manhã temos o mandado. Renato fez uma pausa, estudando Susana. Você está bem? Parece. Diferente. Susana piscou surpresa. Diferente como? Não sei. Menos. Blindada. Como se algo tivesse mudado. Susana desviou o olhar, sentindo o calor subir em seu rosto. Estou bem. É só o cansaço da investigação. Renato não pareceu convencido, mas não insistiu. Está bem. Mas tome cuidado. Homens como Lindomar Tavares são perigosos quando se sentem acuados. Se ele descobrir que você está por trás da investigação, eu sei. Vou ter cuidado. Eles se despediram pouco depois, e Susana iniciou a viagem de volta para Vale do Silêncio. No caminho, ela ligou para seu João, explicando que o delegado precisaria de seu depoimento formal. O homem hesitou, mas concordou, especialmente quando Susana garantiu que ele teria proteção policial se necessário. Quando chegou de volta à cidade, já era quase meio-dia. Susana passou pelo mercado para comprar água e alguns lanches, e foi quando viu Betina novamente. A jovem estava em uma barraca de frutas, conversando com a vendedora, mas seus olhos procuravam constantemente ao redor, até que encontraram Susana. Elas não puderam falar. Havia muitas pessoas por perto, mas a troca de olhares foi suficiente. Betina sorriu discretamente, e Susana sentiu seu coração acelerar. De volta à pousada, Susana passou a tarde transcrevendo suas anotações, organizando o material para a matéria que publicaria assim que a operação policial acontecesse. Seu editor em São Paulo já estava ciente da investigação e aguardava ansiosamente pelo furo jornalístico. Era quase 6 da tarde quando seu celular tocou. Era um número desconhecido local. Alô? Senhorita Susana Ferreira? A voz era masculina, grave, com um sotaque carregado. Quem está falando? Alguém que tem informações importantes para sua investigação. Preciso falar com a senhorita pessoalmente. Susana ficou imediatamente alerta. Como conseguiu meu número? Isso não importa. Importa o que eu tenho para lhe mostrar. Documentos que provam que Lindomar está envolvido com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Muito mais sério do que simples corrupção municipal. O coração de Susana acelerou. Se isso fosse verdade, a matéria seria ainda maior. Onde... Quer se encontrar? Conhece a antiga serraria na saída da cidade? Aquela que foi abandonada há uns 5 anos? Susana não conhecia, mas poderia perguntar a alguém. Conheço. Que horas? 8 da noite. Venha sozinha. Se eu ver que trouxe alguém, vou embora e nunca mais terá essa chance. A ligação foi encerrada antes que Susana pudesse fazer mais perguntas. Ela ficou olhando para o celular,
seu instinto de repórter brigando com seu senso de autopreservação. Poderia ser uma armadilha, mas também poderia ser a evidência que faltava para transformar isso em um caso nacional. Ela mandou uma mensagem para Bettina. Preciso te encontrar, é urgente. A resposta veio alguns minutos depois. Estou na biblioteca municipal. Pode vir aqui? A biblioteca era um prédio pequeno perto da praça principal. Susana encontrou Bettina no fundo, entre estantes de livros empoeirados, fingindo estudar. O que aconteceu? Bettina perguntou assim que estavam a sós. Susana contou sobre a ligação. Bettina ficou imediatamente preocupada. Susana, isso tem cara de armadilha. Aquela serraria é isolada, não tem ninguém por perto à noite. Se for uma cilada. Eu sei. Mas e se for real? E se tivermos a chance de expor algo muito maior? Não vale o risco. Deixa a polícia lidar com isso. Conta pro delegado que te ligou hoje. E se a pessoa desaparecer antes disso? Ou se for alguém que só confia em mim? Susana pegou as mãos de Bettina. Olha, vou ter cuidado. Vou deixar meu celular gravando. Vou avisar o Renato onde estarei. Se algo der errado, ele saberá para onde ir. Não gosto disso. Não gosto nem um pouco. Bettina apertou as mãos de Susana, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Você está se importando demais com a matéria, e não o suficiente com sua segurança. Bettina! Susana tocou suavemente o rosto dela. Esse é o meu trabalho. É o que eu faço. Assumo riscos para expor a verdade. Mas dessa vez é diferente. Dessa vez eu. Bettina parou, mordendo o lábio. Dessa vez você o quê? Bettina respirou fundo. Dessa vez eu me importo com você. De verdade. E a ideia de algo te acontecer me apavora. Susana sentiu seu coração derreter. Ela puxou Bettina para um abraço apertado, ignorando o fato de que estavam em um lugar público. Nada vai acontecer comigo. Prometo que vou ter cuidado. Elas se separaram quando ouviram passos se aproximando. Era apenas uma senhora procurando um livro, mas o lembrete de que precisavam ser discretas era claro. Me encontra depois? Bettina sussurrou. Quando voltar da serraria, só para eu saber que está bem? Te encontro. Prometo. Às 7:30 da noite, Susana estava se preparando para ir ao encontro. Ela vestiu roupas escuras, verificou que seu celular estava completamente carregado e mandou uma mensagem para Renato explicando onde estaria e por quê. A resposta dele foi imediata. Não vá, isso é perigoso demais. Espere eu chegar aí. Mas Susana já estava decidida. Ela respondeu. Vou ficar bem, mas se não tiver notícias minhas até às 21 horas, saiba onde procurar. O caminho até a serraria abandonada era por uma estrada de terra estreita, ladeada por mata fechada. Quanto mais Susana se afastava da cidade, mais solitário e escuro ficava o trajeto. Apenas os faróis de seu carro iluminavam o caminho, e o silêncio era quebrado apenas pelo som do motor e dos insetos noturnos. A serraria apareceu subitamente, um prédio grande de madeira e metal, com janelas quebradas e sinais evidentes de abandono. Não havia nenhum outro carro por perto, nenhuma luz além da lua crescente no céu. Susana estacionou e ficou dentro do carro por um momento, observando. Tudo parecia deserto. Ela verificou mais uma vez que seu celular estava gravando áudio e escondido no bolso interno de sua jaqueta. Então, respirando fundo, saiu do carro. Olá? Ela chamou, sua voz ecoando no silêncio. Tem alguém aí? Não houve resposta. Susana caminhou lentamente em direção ao prédio principal, seus sentidos em alerta máximo. A porta estava entreaberta, rangendo sinistra quando ela a empurrou. O interior era ainda mais assustador. Máquinas enferrujadas, pilhas de madeira apodrecida, teias de aranha por todos os lados. A luz da lua entrava pelas janelas quebradas, criando sombras estranhas. Eu vim sozinha, como pediu. Susana disse alto. Onde você está? Foi quando ela ouviu. Passos atrás dela. Susana se virou rapidamente e seu sangue gelou.
Não era uma fonte anônima, era Lindomar Tavares, acompanhado de 2 homens grandes, claramente capangas. E todos eles estavam bloqueando a única saída. Boa noite, senhorita Ferreira. Lindomar disse, seu sorriso não alcançando seus olhos frios. Que bom que você aceitou meu convite. Suzana tentou manter a calma, mesmo com o coração disparado. Foi você quem ligou? Claro que fui. Achava mesmo que eu não descobriria o que você está fazendo? Que não tenho olhos por toda a cidade? Lindomar deu um passo à frente. Você comete um erro, senhorita repórter. Acha que pode vir para minha cidade, fazer suas perguntas, revirar minha vida, e não haverá consequências? Estou apenas fazendo meu trabalho, expondo a verdade. A verdade? Lindomar riu, um som amargo. A verdade é que eu construí essa cidade. Trouxe empregos, desenvolvimento. E sim, talvez tenha pegado um pouco para mim no processo. Mas isso não é crime, é política. Intimidação é crime. Desvio de verbas públicas é crime. Forçar famílias inocentes a fugirem de suas casas é crime. A expressão de Lindomar endureceu. Você não vai publicar nada. Vai voltar para São Paulo e esquecer que esteve aqui. E se for inteligente, vai esquecer tudo o que viu e ouviu. E se eu não fizer isso? Suzana desafiou, mesmo sabendo que estava em desvantagem. Lindomar deu um sinal para os capangas, que começaram a se aproximar. Então vamos ter que te convencer de outra forma. Suzana recuou instintivamente, seu cérebro trabalhando em velocidade máxima procurando uma saída. Mas antes que os homens pudessem alcançá-la, o som de sirenes cortou o silêncio da noite. Luzes vermelhas e azuis iluminaram subitamente o interior da serraria através das janelas. Lindomar olhou ao redor, surpreso e furioso. Segundos depois, policiais armados entraram pelo prédio, armas em punho. Polícia! Ninguém se mexa! À frente deles estava o delegado Renato Costa, sua expressão séria e determinada. Atrás dele, para total surpresa de Suzana, estava Betina. Suzana! Betina correu até ela, ignorando os protestos dos policiais. Você está bem? Ele te machucou? Estou bem, Suzana disse, ainda tentando processar o que estava acontecendo. Como souberam, eu a segui. Betina admitiu. Desculpa. Eu sei que você pediu para eu não me envolver, mas não consegui ficar parada sabendo que você estava em perigo. Quando vi o carro de Lindomar também vindo para cá, liguei imediatamente para o delegado. Renato se aproximou. Boa coisa que ela ligou. Chegamos bem na hora. Ele olhou para Lindomar, que estava sendo algemado por um dos policiais. Lindomar Tavares, você está preso por tentativa de coação, intimidação de testemunha. E isso é só o começo. Temos um mandado de busca e apreensão para a prefeitura que será executado amanhã de manhã. Sugiro que comece a pensar em um bom advogado. Lindomar olhou para Suzana com ódio puro. Isso não acabou. Você não sabe com quem está mexendo. Acho que sei perfeitamente, Suzana respondeu, sua voz firme apesar do susto que havia levado. E vou ter muito prazer em contar a história toda no jornal. Lindomar foi levado para a viatura, junto com seus capangas. Renato se virou para Suzana e Betina. Vocês duas vão voltar para a cidade e ficar em um lugar seguro. Suzana, vou precisar de seu depoimento formal amanhã. Betina, seu tio também. Minha tia, Betina corrigiu. E ela vai depor. Agora que Lindomar está preso, ela não tem mais medo. Depois que todos os policiais saíram, Suzana e Betina ficaram sozinhas no estacionamento da serraria. A adrenalina estava começando a diminuir, e Suzana sentiu suas pernas ficarem fracas. Betina a segurou, amparando seu peso. Vem, vamos sentar no carro. Elas se sentaram no banco de trás do carro de Suzana, a porta aberta para deixar entrar o ar fresco da noite. Suzana estava tremendo, e Betina a puxou para um abraço apertado. Eu estava tão assustada, Betina confessou, sua voz embargada. Quando vi que era uma armadilha, pensei que poderia te perder antes mesmo de termos uma chance. Suzana se afastou um pouco para olhar para Betina, vendo as lágrimas nos olhos dela. Você me salvou. Se não tivesse me seguido, se não tivesse chamado a polícia... Não quero nem pensar nisso. Betina tocou o rosto de Suzana, secando uma lágrima que ela nem havia percebido que havia caído. Você está bem. É o que importa. Suzana puxou Betina para um beijo. Não de paixão, mas de gratidão, de alívio, de algo mais profundo que ainda não tinha nome, mas que ela podia sentir crescendo em seu peito. Quando se separaram, Suzana encostou sua testa na de Betina. Obrigada. Por tudo.
Por sua coragem, por me ajudar, por se importar. Sempre vou me importar, Bettina disse suavemente. Acho que já percebi isso. Elas ficaram assim por longos minutos, apenas apreciando a presença uma da outra, o fato de estarem vivas e juntas. Finalmente Susana suspirou. Devíamos voltar. Amanhã vai ser um dia longo. Fica comigo hoje, Bettina pediu. Na minha casa. Minha avó vai entender. Depois do que aconteceu, não quero que você fique sozinha. Susana concordou. Ela não queria ficar sozinha também. Na manhã seguinte, Vale do Silêncio acordou para um dia que mudaria sua história. Uma operação policial massiva invadiu a prefeitura, executando o mandado de busca e apreensão. Documentos foram apreendidos, computadores confiscados, funcionários interrogados. Marta, a tia de Bettina, prestou seu depoimento completo e, com as provas em mãos, mais 3 pessoas foram presas: o secretário de Finanças, o chefe de gabinete e o responsável pelas licitações. Susana documentou tudo, tirando fotos, fazendo entrevistas, coletando depoimentos. Seu editor em São Paulo estava extasiado. Era a matéria do ano, talvez da década. A história de corrupção em uma pequena cidade do interior, que se revelou muito maior e mais complexa do que qualquer um imaginava. Durante 3 dias, Susana trabalhou praticamente sem parar, escrevendo artigos, verificando fatos, preparando a série de reportagens que seria publicada. Bettina estava ao seu lado em cada momento, ajudando a organizar documentos, fazendo entrevistas com moradores locais, revelando-se uma jornalista natural. Você é boa nisso, Susana disse uma noite, quando estavam revisando o material juntas no quarto da pousada. Tem um instinto natural para a história, para fazer as perguntas certas. Bettina sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. Você vai embora em breve, não vai? Agora que a investigação acabou? Susana colocou o laptop de lado e puxou Bettina para perto. Preciso voltar para São Paulo. Tenho que estar lá quando as matérias forem publicadas, dar entrevistas, acompanhar os desdobramentos. Mas... Bettina olhou para ela com esperança. Mas isso não significa que acaba aqui, entre nós. Susana pegou as mãos de Bettina. Eu sei que não é simples. Eu moro em São Paulo, você está aqui. Há a distância, a diferença de idade. Nossas vidas completamente diferentes. Mas se você quiser tentar, se você estiver disposta a ver onde isso pode nos levar, então eu também estou. Você está falando sério? Bettina perguntou, mal ousando acreditar. Completamente. Essas semanas com você foram inesperadas. Você me fez sentir coisas que não sentia há anos. Me fez lembrar do que é importante na vida. E não quero perder isso. Bettina não conseguiu segurar as lágrimas. Eu também não quero perder você. Mas como vamos fazer isso funcionar? Um passo de cada vez, Susana disse usando as mesmas palavras de dias atrás. Você termina o ensino médio, se prepara para o vestibular. Há universidades excelentes de jornalismo em São Paulo. Se for o que você realmente quer, eu posso te ajudar. Te orientar, te conectar com pessoas. E enquanto isso, vamos nos ver sempre que possível. São Paulo não é tão longe assim. E sua avó? Você disse que não pode deixá-la sozinha. Vou conversar com ela. Explicar a situação. Minha tia mora na cidade vizinha. Talvez ela possa vir morar aqui, cuidar da vovó Aurora. Ou talvez possamos fazer algo diferente. Não sei ainda, mas vamos encontrar um jeito. Susana tocou suavemente o rosto de Bettina. Você merece perseguir seus sonhos, Bettina. E se eu posso ajudar nisso de alguma forma, vou fazer. Eu te amo, Bettina disse subitamente, e então arregalou os olhos, como se surpresa com suas próprias palavras. Desculpa, eu sei que é cedo, que mal nos conhecemos, mas é o que sinto e... Susana a silenciou com um beijo. Quando se separaram, ela estava sorrindo. Não se desculpe. Nunca se desculpe por seus sentimentos. E para constar, acho que também estou me apaixonando por você. Elas passaram aquela noite abraçadas, fazendo planos, sonhando com possibilidades. Pela primeira vez em muito tempo, ambas sentiam que o futuro guardava algo bonito. 3 dias depois, Susana estava fazendo sua mala, preparando-se para voltar para São Paulo. As matérias haviam sido publicadas e causado um impacto enorme, não só em Vale do Silêncio, mas nacionalmente. A história estava em todos os noticiários, e já havia pedidos de investigação federal. Lindomar e seus comparsas provavelmente passariam anos na prisão.
Bettina a ajudava a arrumar as coisas em silêncio. Mesmo sabendo que não era um adeus definitivo, a despedida ainda doía. 2 semanas, Susana prometeu. Vou voltar em 2 semanas para fazer matérias de acompanhamento. E você vai para São Paulo nas férias de julho. São só 3 meses. Vai parecer uma eternidade, Bettina disse, tentando sorrir. Eu sei, mas vamos conversar todos os dias. Chamada de vídeo, mensagens, tudo. Quando a mala estava pronta, elas desceram juntas. Dona Aurora estava esperando na recepção da pousada, junto com Dona Glorinha. Para a surpresa de Susana, metade da cidade parecia estar lá também. Queríamos nos despedir da senhorita, explicou seu João, dando um passo à frente, e agradecer. Por ter tido a coragem de expor a verdade. Por ter nos dado nossa cidade de volta. Susana ficou emocionada. Não foi só eu. Bettina, Marta, vocês, todos fizeram parte disso. Mas a senhorita veio aqui quando ninguém mais se importava com uma cidadezinha esquecida, disse uma mulher idosa. Nos deu voz. E por isso, sempre será bem-vinda aqui. Depois de muitos abraços e agradecimentos, finalmente chegou a hora de ir. Bettina acompanhou Susana até o carro. Elas se entreolharam por um longo momento. Tantas coisas para dizer, mas não conseguindo encontrar as palavras certas. Não vou dizer adeus, Bettina disse finalmente, porque isso seria muito definitivo. Vou dizer até logo. Até logo, Susana repetiu, puxando Bettina para um último beijo. E Bettina, obrigada por ter mudado minha vida. Você também mudou a minha. Susana entrou no carro, ligou o motor e começou a se afastar. Pelo retrovisor, viu Bettina acenando com Dona Aurora ao seu lado. Continuou olhando até que elas se tornaram pontos minúsculos e então desapareceram completamente. A estrada de volta para São Paulo pareceu mais longa do que a vinda. Susana tinha conseguido a matéria de sua vida, exposto uma rede de corrupção e mudado a vida de uma cidade inteira. Mas mais importante que tudo isso, havia encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Uma conexão verdadeira, a possibilidade de amor, uma razão para acreditar que talvez, só talvez, ela não precisasse estar sempre sozinha. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Bettina. Já estou com saudades, mas estou também animada. Vou estudar muito, me preparar para o vestibular. E quando nos encontrarmos novamente, vou te mostrar que posso ser uma jornalista tão boa quanto você. Susana sorriu, digitando uma resposta. Não tenho dúvidas disso. Você vai fazer coisas incríveis, Bettina. Mal posso esperar para ver. E enquanto dirigia de volta para sua vida em São Paulo, Susana sabia que algo fundamental havia mudado. A investigação em Vale do Silêncio não havia apenas exposto a corrupção de Lindomar Tavares. Havia revelado a ela mesma, seus medos, seus desejos, sua capacidade de se conectar com alguém de uma forma que ela tinha certeza de que nunca mais experimentaria. O final feliz que ela sempre havia escrito para suas matérias, mas nunca acreditou que poderia ter na vida real, de repente parecia possível. Não seria fácil, não seria simples, mas seria real, e às vezes isso era tudo o que importava. 3 meses se passaram desde que Susana havia deixado o Vale do Silêncio. 3 meses de conversas diárias por vídeo, mensagens a qualquer hora do dia e da noite, planos sendo feitos e refeitos. Susana havia voltado à cidade 2 vezes para reportagens de acompanhamento, e cada reencontro com Bettina era ao mesmo tempo doce e doloroso. Tão bom quando estavam juntas. Tão difícil quando tinham que se separar novamente. Mas agora, em uma manhã ensolarada de julho, Susana esperava na rodoviária de São Paulo, observando ansiosamente cada ônibus que chegava. Finalmente, viu o que procurava. O ônibus vindo do Mato Grosso do Sul. E então ela viu. Bettina desceu do ônibus com uma mochila grande nas costas, olhos arregalados enquanto observava a metrópole gigante ao seu redor. Ela parecia ao mesmo tempo animada e um pouco assustada, até que seus olhos encontraram Susana. Então seu rosto se iluminou com aquele sorriso que Susana havia passado 3 meses com saudades. Bettina correu até ela, e Susana a pegou em seus braços, girando-a no ar antes de pousá-la novamente, e beijá-la profundamente, não se importando com os olhares curiosos ao redor. Você está aqui, Susana disse quando finalmente se separaram, segurando o rosto de Bettina entre suas mãos. Você está realmente aqui. Estou, Bettina confirmou, sorrindo tão largo que seus olhos brilhavam. E vou ficar por 3 semanas inteiras. 3 semanas só nossas.
Durante o caminho de táxi até o apartamento de Susana, Bettina não parava de olhar pela janela, absorvendo tudo. Os prédios altíssimos, o trânsito caótico, a multidão nas calçadas, as lojas com luzes de neon, o metrô passando elevado, a mistura de culturas em cada esquina. É tão imenso, ela disse maravilhada. Como você não se perde aqui? Susana riu. Você se acostuma, e logo vai conhecer tão bem quanto eu. O apartamento de Susana ficava em um prédio antigo, mas charmoso em Pinheiros, um bairro boêmio da Zona Oeste. Era um espaço pequeno, mas aconchegante. Sala e cozinha integradas, um quarto, um banheiro e uma pequena varanda com vista para a rua movimentada. É perfeito, Bettina disse, largando sua mochila e explorando cada canto. Ela parou em frente à estante de livros, passando os dedos pelas lombadas. Tem tantos livros sobre jornalismo investigativo. Pode pegar qualquer um que quiser, Susana ofereceu, se aproximando por trás e envolvendo Bettina em seus braços. Aliás, temos uma surpresa para você. Surpresa? Sim, mas primeiro vamos almoçar. Imagino que você esteja faminta depois de 15 horas de viagem. Elas almoçaram em um restaurante japonês próximo. A primeira vez de Bettina experimentando comida japonesa. Ela fez caretas engraçadas com o wasabi forte demais, riu de suas tentativas desajeitadas de usar os hashes e se apaixonou pelo rolinho Califórnia. Como é que eu vivi 19 anos sem conhecer isso? Ela perguntou já no terceiro prato. Mais um motivo para você vir estudar aqui. Susana disse com um sorriso. A diversidade gastronômica é impagável. Depois do almoço, Susana levou Bettina até o centro da cidade, onde ficava a sede do jornal onde trabalhava. Era um prédio moderno de vidro e aço, com o logotipo do jornal proeminente na fachada. O que estamos fazendo aqui? Bettina perguntou curiosa. A surpresa que mencionei. Elas subiram até o 10º andar, onde ficava a redação. O ambiente era exatamente como Bettina havia imaginado. Dezenas de mesas com computadores, jornalistas trabalhando concentrados, telefones tocando, televisões sintonizadas em canais de notícias, um burburinho constante de atividade. Marcelo, o editor-chefe de Susana, as recebeu em sua sala. Era um homem de 50 anos, careca, com óculos de armação grossa e uma pilha de jornais sobre a mesa. Então, essa é a famosa Bettina, ele disse, estendendo a mão. Susana não para de falar de você e da sua ajuda na investigação em Vale do Silêncio. Bettina apertou sua mão, surpresa. Foi um prazer ajudar. Aquela matéria mudou minha cidade e rendeu 3 prêmios de jornalismo para nós. Marcelo disse com um sorriso. Por isso, quando Susana me contou que você está interessada em estudar jornalismo, achei que seria bom te oferecer algo. Ele pegou um envelope sobre a mesa e entregou a Bettina. É um estágio não remunerado, mas com possibilidade de bolsa depois de 3 meses. Você trabalharia aqui na redação durante o semestre, aprendendo o ofício, acompanhando repórteres em matérias. Sei que ainda não começou a faculdade, mas se for aprovada para alguma universidade de São Paulo, a vaga é sua. Bettina olhou para o envelope, depois para Susana, depois para Marcelo, sem palavras. Isso é real? Completamente real, Marcelo confirmou. Susana me mostrou os textos que você escreveu sobre a perspectiva dos moradores de Vale do Silêncio depois da operação policial. Você tem talento, Bettina. Só precisa de orientação e experiência. Lágrimas começaram a descer pelo rosto de Bettina. Eu não sei o que dizer. Obrigada. Muito obrigada. Não me agradeça ainda. É um estágio puxado, horas longas, muito trabalho braçal no começo. Mas se você está disposta, estou. Claro que estou. Do lado de fora do prédio, Bettina finalmente desabou, abraçando Susana e chorando de felicidade. Você fez isso por mim. Conseguiu essa vaga. Eu apenas abri a porta. Susana corrigiu, afastando os cabelos do rosto de Bettina. Você é quem tem que atravessá-la. E sei que vai. Nas semanas seguintes, Susana mostrou São Paulo inteira para Bettina. Elas visitaram museus, andaram pela Avenida Paulista, exploraram o mercado municipal, assistiram a shows em casas noturnas do bairro da Vila Madalena, passaram tardes inteiras em livrarias da Rua Augusta, comeram pizza na Muca, caminharam pelo Parque Ibirapuera, mas os momentos mais especiais eram os simples. Cozinhando juntas no apartamento, assistindo filmes abraçadas no sofá, acordando juntas de manhã, conversando sobre tudo e nada até a madrugada. Uma noite, 2 semanas depois da chegada de Bettina,
Elas estavam na varanda do apartamento, observando a cidade iluminada. Susana havia abrido uma garrafa de vinho, e elas brindavam à vida, ao futuro, às possibilidades. Estou com medo, Bettina confessou subitamente. E se eu não passar no vestibular? E se passar, mas não conseguir me adaptar aqui? E se não for boa o suficiente para o estágio? Susana puxou Bettina para mais perto. Então você tenta de novo. E de novo, até conseguir. Mas Bettina, você é uma das pessoas mais determinadas que conheço. Quando você quer algo, vai atrás. Foi assim com a investigação. Foi assim comigo. Não vai ser diferente com seus estudos. E nós? Bettina perguntou, virando-se para olhar Susana. Como vamos fazer isso funcionar? Quando eu vier para cá, se eu vier, você vai querer... Quero dizer, ainda vamos ser... namoradas? Susana completou, sorrindo. É assim que você quer me apresentar? Como sua namorada? Bettina corou. Bem, se você quiser... Bettina, Susana disse, colocando seu copo de lado e pegando as duas mãos da jovem. Desde que você entrou na minha vida, tudo mudou. Mudou a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu me vejo. Você me fez perceber que eu estava apenas existindo, não vivendo. Então sim, eu quero ser sua namorada. Quero que você venha para São Paulo, estude jornalismo, faça o estágio, construa sua carreira. E quero estar ao seu lado em cada passo disso. Mesmo com a diferença de idade, mesmo com as pessoas podendo julgar, que se danem as pessoas, Susana disse com firmeza. Você tem 19 anos, é adulta, sabe o que quer. Eu tenho 35 e finalmente sei o que quero também. E o que eu quero é você. Bettina sorriu, lágrimas de felicidade descendo por seu rosto. Eu te amo, Susana. Te amo tanto que às vezes fico assustada com a intensidade disso. Eu também te amo, Susana respondeu, e foi a primeira vez que dizia essas palavras com total certeza. E não vou deixar você enfrentar nada sozinha. Vamos construir isso juntas. Elas se beijaram sob as estrelas esparsas de São Paulo, selando uma promessa. Não seria fácil. Haveria desafios, obstáculos, momentos de dúvida, mas estariam juntas. E às vezes, era tudo o que importava. A última semana de Bettina em São Paulo passou rápido demais. No último dia, elas visitaram a Universidade de São Paulo, caminhando pelo campus imenso enquanto Bettina imaginava-se estudando ali. Vai ser aqui, ela disse com determinação. Vou estudar muito, passar no vestibular e vai ser aqui. Eu acredito em você, Susana disse sinceramente. Na rodoviária, a despedida foi mais fácil do que da última vez, porque agora havia certeza, havia planos, havia um futuro claro se desenhando. 6 meses, Bettina disse, segurando as mãos de Susana. 6 meses até o vestibular. Vou estudar como nunca estudei na minha vida. E eu vou continuar trabalhando, juntando dinheiro para quando você vier definitivamente. Talvez a gente possa alugar um apartamento maior, com um quarto extra que você possa transformar em escritório. Já está planejando nossa vida juntas? Bettina perguntou sorrindo. Estou. Porque pela primeira vez na vida consigo ver um futuro que não seja só sobre trabalho. Um futuro que inclua outra pessoa. Você. O chamado final para o embarque ecoou pela rodoviária. Bettina puxou Susana para um último beijo, longo e profundo, tentando guardar aquele momento na memória. Até breve, Bettina disse quando finalmente se separaram. Até breve. E Bettina? Obrigada por ter invadido aquela igreja naquele dia, por ter sido corajosa o suficiente para se aproximar de uma estranha com uma oferta ousada. Melhor decisão que já tomei, Bettina respondeu com um sorriso. Susana ficou observando até que o ônibus desaparecesse no horizonte. Então, em vez da tristeza que esperava sentir, sentiu algo diferente. Esperança. Esperança de que em alguns meses, aquelas despedidas não seriam mais necessárias. Esperança de que construiriam algo sólido e duradouro. Esperança de que a história que começou com uma investigação sobre corrupção política se transformaria em uma história de amor verdadeiro. 1 ano depois, a redação estava em polvorosa naquela manhã de dezembro. Era o dia da entrega dos prêmios anuais de jornalismo, e o jornal havia sido indicado em várias categorias. Bettina estava em sua mesa. Sim, ela tinha uma mesa própria agora, revisando uma matéria sobre gentrificação nos bairros históricos de São Paulo. Havia sido aprovada em 3º lugar no vestibular da USP,
Estava no segundo semestre do curso de jornalismo e seu estágio havia se tornado uma posição oficial com salário depois de apenas 4 meses. Bettina. Marcelo chamou de sua sala. Sua namorada está na linha 2, diz que é urgente. Bettina pegou o telefone. Suzana, tudo bem? Mas que bem. A voz de Suzana estava animada. Acabei de receber a notícia. Ganhamos o prêmio de melhor reportagem investigativa do ano pela matéria de Vale do Silêncio. Sério? Suzana, isso é incrível. E tem mais. Eles querem que eu dê um curso sobre jornalismo investigativo na universidade. Seria 1 ou 2 aulas por semana, à noite. Aceitei. Sempre quis ensinar. Bettina sorriu, orgulhosa. Você vai ser uma professora incrível. Vamos comemorar hoje à noite. Nosso restaurante favorito, aquele italiano que você adora. Topa? Sempre. Bettina desligou, ainda sorrindo. Olhou ao redor da redação. Seu sonho se tornando realidade todos os dias. Então olhou para a foto sobre sua mesa. Ela e Suzana em uma praia no litoral, sorrindo para a câmera. O sol poente tingindo o céu de laranja e rosa. Tinham tirado essa foto durante um fim de semana que passaram juntas em Ubatuba, 2 meses atrás. Ao lado da foto, um pequeno chaveiro. Um souvenir de Vale do Silêncio que Dona Aurora havia dado a ela na última vez que visitou a cidade. Para você nunca esquecer de onde veio, a avó havia dito. Bettina não esqueceria. Sua vida havia mudado completamente em apenas 1 ano. Nova cidade, nova carreira, novo amor. Mas as raízes ainda estavam lá, na pequena cidade do interior onde tudo começou. Onde uma repórter cética e uma jovem destemida se encontraram e mudaram a vida uma da outra para sempre. Naquela noite, no restaurante italiano, Suzana pediu champanhe para comemorar o prêmio. Mas antes de brindar, ela pegou a mão de Bettina sobre a mesa. Tem uma coisa que quero te falar. Outra coisa, além do prêmio. O que é? Eu comprei um apartamento. Maior, com 2 quartos. Em um bairro que você vai adorar. Estava pensando... Suzana respirou fundo, claramente nervosa. Estava pensando que talvez você quisesse se mudar comigo. Oficialmente. Fazer daquele lugar nossa casa. Bettina arregalou os olhos. Suzana, você está falando sério? Completamente. Sei que é rápido, que só faz 1 ano que nos conhecemos, mas esse ano foi mais real, mais intenso, mais significativo que qualquer outra coisa que vivi antes. Eu te amo, Bettina, e quero construir uma vida contigo. Se você quiser também. Bettina não precisou pensar. Sim. 1000 vezes sim. Elas brindaram. Ao prêmio, ao novo apartamento, ao futuro que construiriam juntas. E quando saíram do restaurante, de mãos dadas pelas ruas de São Paulo, Bettina soube que estava exatamente onde deveria estar. A investigação que mudou sua vida não tinha sido apenas sobre expor corrupção ou buscar justiça. Tinha sido sobre encontrar a si mesma, sobre ter coragem de ir atrás do que queria, sobre aprender que o amor aparece quando menos esperamos, nas formas mais improváveis. E enquanto caminhavam juntas sob as luzes da cidade, planejando o futuro, compartilhando sonhos, Bettina percebeu que essa era apenas o começo. Havia tantas histórias ainda por escrever, tantas aventuras por viver, tantos amanheceres por ver ao lado da pessoa que amava. Vale do Silêncio não era mais silencioso. A corrupção havia sido exposta. Pessoas haviam sido levadas à justiça. A cidade estava se reconstruindo. Lindomar cumpria a pena de 8 anos em regime fechado. E Bettina e Suzana. Elas estavam apenas começando, juntas, corajosas, apaixonadas, prontas para qualquer desafio que a vida colocasse em seu caminho. Porque no final, a melhor história não era a que Suzana havia escrito sobre corrupção e justiça. Era a que elas estavam escrevendo juntas, dia após dia, com cada escolha, cada riso, cada beijo, cada promessa cumprida, uma história de amor improvável que começou com uma investigação relutante e se transformou em algo maior do que qualquer uma delas poderia ter imaginado. Uma história que provava que, às vezes, quando você menos espera, em uma pequena cidade que você nunca quis visitar, você pode encontrar exatamente o que sua alma estava procurando. E essa história estava apenas começando. Meses se transformaram em anos. A vida de Bettina e Suzana se entrelaçou de forma tão natural que parecia que sempre estiveram destinadas a estar juntas. Bettina se formou em jornalismo com honras. Sua monografia sobre o impacto do jornalismo investigativo em comunidades pequenas ganhou menção honrosa nacional.
Ela começou a trabalhar oficialmente no jornal, fazendo reportagens próprias, desenvolvendo seu estilo, ganhando respeito no meio. Suzana continuou sendo uma das jornalistas mais respeitadas do país, mas agora dividia seu tempo entre investigações e o ensino. Suas aulas na universidade eram concorridas, e ela se tornou mentora de jovens jornalistas que queriam seguir seus passos. Juntas, elas ocasionalmente trabalhavam em matérias colaborativas, complementando-se perfeitamente. A experiência de Suzana com a energia e perspectiva fresca de Bettina criavam reportagens memoráveis. Em uma tarde de sábado, 3 anos depois daquele primeiro encontro na igreja, elas voltaram a Vale do Silêncio. Não a trabalho dessa vez, mas para uma visita pessoal. Dona Aurora as recebeu com lágrimas nos olhos e um banquete digno de rei. A casa tinha cheiro de bolo de fubá recém-saído do forno, o favorito de Bettina. Minha netinha, ela disse, abraçando Bettina forte. Você está tão bonita, tão crescida. E você, Suzana, cuidou bem da minha menina. Ela que cuidou de mim, Dona Aurora. Suzana respondeu com sinceridade. A cidade havia mudado muito. Havia um novo prefeito, eleito democraticamente em uma campanha limpa. As escolas tinham sido reformadas, o hospital recebeu novos equipamentos, as ruas foram asfaltadas. Vale do Silêncio não era mais um lugar de segredos e medo. Era uma comunidade se reconstruindo, se curando. Seu João, cuja empresa agora prosperava novamente, parou para cumprimentá-las na rua. A senhorita salvou essa cidade, ele disse para Suzana, e trouxe esperança para todos nós. Mas foi Marta, a tia de Bettina, quem realmente a surpreendeu. Ela agora trabalhava como secretária do novo prefeito, mas dessa vez em uma administração transparente e honesta. Obrigada, ela disse, abraçando as duas, por ter tido coragem quando eu não tive, por ter lutado quando eu estava com medo. Naquela noite, na varanda dos fundos da casa de Dona Aurora, a mesma varanda onde haviam se beijado pela primeira vez. Bettina e Suzana observavam as estrelas. Lembra, quando eu te disse que olhava para o céu e pensava em um mundo inteiro lá fora esperando? Bettina perguntou, encostando a cabeça no ombro de Suzana. Lembro. Eu encontrei esse mundo. E era melhor do que eu imaginava, porque você estava nele. Suzana beijou o topo da cabeça de Bettina. Engraçado, eu passei anos achando que já tinha visto tudo, vivido tudo, que não havia mais surpresas para mim. E então você apareceu na minha vida e me mostrou que eu não sabia nada. Não sabia o que era realmente viver, realmente amar, realmente estar presente. Nada mal para uma investigação que você não queria fazer. Bettina brincou. Melhor investigação da minha vida, Suzana concordou. E o resultado? Muito melhor que qualquer prêmio jornalístico. Bettina se virou para encará-la, os olhos verdes brilhando sob a luz das estrelas. Você sabe que eu te amo, não sabe? Não só romanticamente, mas você mudou minha vida inteira. Me deu coragem para perseguir meus sonhos. Me mostrou que eu podia ser mais do que Vale do Silêncio esperava de mim. Você fez a mesma coisa por mim, Suzana respondeu. Me mostrou que ainda havia lugar para amor na minha vida. Que eu não precisava estar sempre sozinha, sempre blindada. Que era seguro deixar alguém entrar. Elas se beijaram sob o mesmo céu estrelado onde tudo havia começado, mas agora com a certeza e a profundidade de um amor testado e comprovado. No dia seguinte, antes de voltarem para São Paulo, elas visitaram a igreja onde haviam se encontrado pela primeira vez. O padre, já idoso, as reconheceu. As duas jornalistas, ele disse com um sorriso. Ouvi dizer que estão juntas agora. Estou feliz por vocês. Suzana ficou surpresa. O senhor não se importa? Por que me importaria? O amor é uma bênção. Não importa de onde venha ou como se apresente. E vocês duas claramente se amam. Isso é tudo que importa. Caminhando de volta para o carro, Bettina segurou a mão de Suzana. Sabe o que é engraçado? Eu passei tanto tempo com medo de ser julgada, de não ser aceita. E no final, as pessoas que realmente importam não se importaram. Sempre existirão pessoas que julgam, Suzana disse. Mas você não pode viver sua vida baseada no medo da opinião alheia. Você tem que viver sua verdade. Nossa verdade, Bettina corrigiu, entrelaçando seus dedos com os de Suzana. Nossa verdade, Suzana concordou, sorrindo. A viagem de volta para São Paulo foi tranquila. Elas conversaram sobre planos futuros. Bettina estava considerando fazer mestrado. Suzana pensava em escrever um livro sobre suas investigações mais marcantes.
Talvez até incluir a história de Vale do Silêncio, como tudo havia começado. Você deveria, Bettina incentivou. Seria uma história incrível. Corrupção, justiça, redenção e amor. Susana sugeriu, lançando um olhar de lado para Bettina. E amor. Bettina concordou sorrindo. Definitivamente amor. Quando chegaram ao apartamento, havia uma carta esperando por elas. Era de Camila, a ex-namorada de Bettina que havia sido forçada a deixar Vale do Silêncio anos atrás. Com mãos trêmulas, Bettina abriu a carta. Camila escrevia que sua família havia conseguido se restabelecer em outra cidade, que ela estava bem, estudando veterinária. Havia lido sobre a queda de Lindomar e queria agradecer a Bettina e Susana por terem tido a coragem que sua família não teve. E no final, algo que fez Bettina sorrir com lágrimas nos olhos. Estou feliz que você encontrou alguém, B. Você merece todo o amor do mundo. E pelo que li sobre a repórter que derrubou Lindomar, ela parece ser especial. Cuide do seu coração e seja feliz. É tudo o que sempre quis para você. Bettina mostrou a carta para Susana, que a leu com atenção. Ela parece ser uma boa pessoa, Susana disse gentilmente. Era. É, Bettina corrigiu. Primeiro amor nunca se esquece, né? Mas o que sinto por você é diferente. Mais maduro, mais profundo. É o amor de quem sabe exatamente o que quer e está disposta a lutar por isso. Susana puxou Bettina para seus braços. Não precisamos lutar. Já lutamos. Agora é só viver. E era isso que faziam. Viviam. Cada dia, cada momento, cada desafio enfrentado juntas, cada vitória comemorada, cada decepção compartilhada. Viviam em um apartamento cheio de livros e plantas, onde o cheiro de café sempre pairava no ar, onde discussões sobre jornalismo se misturavam com risadas sobre bobagens do cotidiano. Viviam em uma cidade que nunca dormia, que oferecia infinitas possibilidades, que acolhia todas as formas de amor sem julgamento. Viviam cercadas de amigos, colegas de trabalho que se tornaram família, professores que viraram mentores, fontes que se transformaram em confidentes. E viviam, acima de tudo, uma ao lado da outra. Companheiras, amantes, melhores amigas, parceiras em todos os sentidos da palavra. A investigação que mudou a vida de Susana não foi apenas sobre expor crimes e buscar justiça. Foi sobre encontrar propósito além do trabalho, sobre descobrir que havia espaço em sua vida cuidadosamente construída para o imprevisível, o inesperado, o maravilhosamente caótico que era o amor. Para Bettina, aquela investigação não foi apenas sobre ajudar sua cidade ou começar sua carreira. Foi sobre ter coragem de ser quem ela realmente era, de perseguir o que queria, de se permitir sonhar grande e então tornar esses sonhos realidade. E juntas, elas provaram que os melhores finais felizes são aqueles que não terminam, são aqueles que continuam, que evoluem, que se transformam em novos começos todos os dias. Porque é isso que o amor verdadeiro é. Não é um destino final, mas uma jornada contínua. Não é perfeito, mas é real. Não é fácil, mas vale cada desafio. E enquanto Bettina e Susana se preparavam para dormir naquela noite, abraçadas na cama que dividiam, no apartamento que era seu lar, na vida que haviam construído juntas, ambas sabiam com absoluta certeza. Elas haviam encontrado exatamente o que procuravam, mesmo sem saber que estavam procurando. E esse era o tipo de final feliz que durava para sempre.